Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E, bom, hoje eu vim fazer mais um devocional e mais um do meu coração pro seu. E o tema de hoje é uma verdade sobre as missões. Eu quero começar lendo com vocês Atos 1:8, lá do versículo 7. Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E eu queria falar com vocês sobre justamente isso aqui: Jerusalém, Judéia e Samaria e os confins da terra. Quando a gente fala sobre missões, normalmente o que vem na nossa cabeça é justamente os confins da terra. Sair da nossa nação, ir para fora e viajar o mundo inteiro. Mas existe um processo nisso. Nessa passagem, Jesus direcionou os seus discípulos, deu um direcionamento, uma instrução. Fica muito claro que o primeiro lugar que eles devem passar é Jerusalém. Logo depois, Judéia, Samaria e os confins da terra. Esse aí é um processo chave para as missões. E o que significa Jerusalém nesse contexto aqui? Jerusalém significa nada mais, nada menos do que a casa e a cidade em que eles moravam. Afinal, os discípulos, eles nasceram, cresceram ali e viveram. Então, primeiro é a casa e a cidade que eles estão. Ou seja, Jerusalém era a casa deles. A gente não tem que começar a expandir ou demonstrar a nossa paixão por Cristo da África a partir do momento que a gente for para outra nação, mas a partir da nossa casa, do nosso lar e da nossa cidade. Hoje, o campo missionário mais abandonado é o nosso lar. E não faz sentido nenhum a gente amar o mundo, amar outras nações, amar outros povos, se nós não conseguimos amar nem mesmo sequer os da nossa casa, os nossos pais, nossos familiares. Existe uma grande, extrema importância da gente abraçar primeiro Jerusalém antes da Judéia, da Samaria e até mesmo os confins da terra. Um processo pelo qual forja o nosso caráter e nos prepara para irmos até os confins da terra. Lá em 1 Timóteo 5:8. Alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Tapa na cara. Temos que cumprir o ID primeiro em nossa cidade, em nossa casa. Nem todos são chamados para a Judéia, Samaria e os confins da terra. Muitos são chamados para o ambiente que você tá. Sabe, eu sempre falo que a sua vida é o seu campo missionário. Então, onde Jesus te colocou é onde vai ser o seu campo e a sua rota missionária. Seja na sua escola, no seu trabalho. Isso é um campo missionário aberto para você espalhar as boas novas. E um exemplo muito claro na Bíblia que a gente tem de alguém que foi chamado para Jerusalém e não para Judéia, Samaria e os confins da terra é Estevão. Estevão, ele nunca pregou o evangelho fora do contexto onde ele estava, mas ele morreu na sua cidade pregando as boas novas. Logo depois de Jerusalém, a gente se depara com Judéia. Judéia, aqui nesse contexto, significa nossa nação. E a vida missionária ela não começa a partir do momento que você sai do Brasil, sai da nação que você tá. Mas quando você compreende a relevância e o peso de não negligenciar os que já estão perto de você. Após a Judéia, nós temos a Samaria, que é um lugar antes dos confins da terra. E eu confesso que foi um lugar que me pegou muito enquanto eu lia essa passagem. A Samaria para nós representa os abandonados da nossa nação. Os samaritanos eram judeus de sangue, mas culturalmente e socialmente excluídos pela sociedade, tanto que eles eram considerados outros povos. E isso não nos lembra algo que está em nossa realidade presente hoje em dia? Em nossa nação a gente vê claramente isso acontecendo, do nosso lado. E a gente pode citar vários exemplos aqui dessa realidade brasileira. Temos sertanejos, temos ciganos, indígenas, ribeirinhos, quilombolas e vários outros que têm espalhados por aí que nunca ouviram sequer as boas novas. Estão à margem da sociedade, excluídos por nós. Sabe, tem pessoas que falam como Deus as chamou para a África, para a Ásia, para fora, mas não conseguem nem olhar e sentir compaixão das que estão perto sendo excluídas por nós mesmos. Um exemplo de alguém que fez isso foi Filipe, na Bíblia. Um evangelista que pregou desde Jerusalém até Samaria, mas não foi até os confins da terra. Ele morreu por seu povo e deixou esse legado.
E tem pessoas que Jesus vai chamar só para ir até a Samaria e vai ser o seu limite. E finalmente, o mais desejado, os confins da terra. E é nítido como o Senhor tem levantado jovens aqui no Brasil para irem para fora, para irem pelas nações até os confins da terra, para que verdadeiramente o conheçam. E realmente a gente não pode limitar o nosso amor e essa chama somente para o Brasil. Salmos 2:8 vai falar: peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. E pode ser muito atraente na maioria das vezes, né? Mas se Deus te chamou para as missões transculturais, pode ter certeza que não é nada romântico ou um mar de rosas. Então se prepare para enfrentar de tudo mesmo. Qualquer realidade que você pode imaginar, você vai enfrentar nas missões transculturais. E justamente por isso que a gente deve passar primeiramente pela Jerusalém, Judéia e Samaria. Esse processo nos forja até que possamos ir até os confins da terra e estar preparados para tudo que vamos viver nas missões transculturais. E um exemplo muito claro disso foi Paulo, alcançou até os confins da terra. Paulo, nosso missionário transcultural, que alcançou desde Jerusalém até os confins da terra. Morreu fora de sua nação e fundou igrejas pelo mundo todo. É isso, gente. Queria falar para vocês sobre esse processo necessário da missão e é uma verdade sobre a missão. Porque tem muitas pessoas que acreditam que a sua vida missionária só vai começar a partir do momento que você estiver na África, lá fora, em algum país, mas ela começa na nossa Jerusalém, na nossa cidade, na nossa casa, e é necessário a gente passar por esse processo. Nem todo mundo foi chamado para ir para fora, mas todos nós fomos chamados para estar na nossa Jerusalém pregando as boas novas e deixando as marcas de Cristo. E como saber para onde eu vou? Pergunte a Ele. Qual a sua vontade para mim? O Senhor quer que eu permaneça na minha Jerusalém, vá até a minha Judéia, que meu limite seja Samaria, ou que o Senhor me envie até os confins da terra? Eu espero que essa palavra tenha entrado como uma espada afiada no seu ser, como entrou no meu. E é uma realidade que nem todo mundo fala a verdade sobre a missão. Muitas das vezes as missões são vistas como uma imagem muito bonita e muito linda de ir para fora, mas existe um processo, uma realidade para isso acontecer. E é isso. Eu espero que você tenha entendido e esteja disposto a passar por esse processo e que o Senhor te mostre até onde você vai e que você possa viver tudo isso que o Senhor sonhou para você. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e vamos lá pregar o Evangelho.